Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a incrível, fantástica, espetacular Solverde. E hoje o nosso sponsor, como sabem, é a Solverde e o seu trunfo incrível está de volta, ok? Basta serem clientes na solverde.pt, depositarem e jogar 10 euros para terem todos os dias durante uma semana a oportunidade de receber ofertas no vosso login, ok? Portanto, tem bónus de casino, free spins e etc. à vossa espera. É só basicamente virarem o trunfo, ok? Se ainda não conhecem o maior casino de Portugal, com mais de 3.500 jogos, podem registar-se com o código TCHI para ter 25 free spins grátis, um bónus de 100% de 100 euros e uma aposta de 300%. Até 30 euros. Obviamente tudo isto é para maiores de 18 anos e tanto eu como a Solverde recomendamos um gambling responsável. Portanto, sempre forem jogar ou apostar, por favor, façam-no com moderação. Tem aí o link em baixo nos comentários, é só carregar e registarem-se com o código TCHI. Portanto, o vídeo de hoje é um vídeo um bocado tenso e um vídeo lamentável. Um vídeo, digo já, que lamento imenso ter que fazer. Ontem fiz um vídeo sobre o 25 de Abril e a apelar à malta a não deixar cair o verdadeiro sentido do 25 de Abril. E hoje cá estamos novamente para fazer um vídeo sobre os desacatos no 25 de Abril. Portanto, é de lamentar honestamente isto ter acontecido, mas já lá vamos. Portanto, o que é que aconteceu? Portanto, a confusão começou às 3 da tarde, ok? Um bocadinho após as 3 da tarde, quando alguns apoiantes do partido Ergt chegaram ao Largo de São Domingos, ok? Com o seu líder, daquilo que percebi, Rui Fonseca e Castro, que é neste caso o antigo juiz, e o presidente do partido. E isto foi o sítio aparentemente foi escolhido depois de ter levado um parecer negativo no Martim Moniz por parte da PSP. Portanto, eles iam fazer uma manifestação no Martim Moniz a assar porco no espeto, principalmente por ser uma zona onde existem uma comunidade muito grande muçulmana e os muçulmanos, como sabem, comer porco para eles é ofensivo. Portanto, o sítio, o local e obviamente aquilo que iam fazer foi escolhido também como provocação à comunidade muçulmana que ali se encontra, que ali habita. De qualquer das formas, isto foi rejeitado. A Câmara Municipal de Lisboa pediu um parecer à PSP. A PSP deu um parecer negativo em que disse que havia basicamente risco de haver violência. E houve algumas pessoas que foram lá, alguns elementos da polícia, presumo, que tenham ido recolher informação lá na zona. E portanto houve um parecer negativo e esta manifestação foi considerada ilegal e portanto não pôde avançar. No entanto, estas pessoas reuniram-se na mesma perto das 3 da tarde, próximo das 3 da tarde de ontem, no Largo de São Domingos, como disse. E entretanto houve alguns desacatos porque foi a polícia de intervenção pediu rapidamente ao grupo que desbandasse, que saísse dali, e eles recusaram, neste caso a ordem policial, a ordem da PSP para desmobilizar. Neste caso o presidente do Ergt foi informado pelo comandante da polícia que poderia ser preso por desobediência, segundo aquilo que adianta ao Diário de Notícias, e ele respondeu, e passo a citar: só sairei daqui algemado. O que aconteceu, evidentemente. Portanto, a fotografia que corre neste momento as redes sociais é Rui Fonseca e Castro, neste caso a ser detido pela unidade do Corpo de Intervenção da Polícia de Segurança Pública. Neste caso esta é uma das fotografias que está a correr na internet. No entanto, pouco depois de Rui Fonseca e Castro ter sido levado, chegaram alguns elementos do grupo 1143, com a liderança de Mário Machado, e basicamente começaram alguns desacatos entre este grupo e também algumas pessoas, alguns elementos da esquerda que estava lá no local e que começou a manifestar-se contra este grupo. Portanto, isso levou a basicamente uma quebra de ordem. Portanto, eu vou-vos mostrar, vou-vos passar aqui um vídeo. Portanto, isto parece-me que foi antes. Portanto, houve aqui desacatos. Pronto, foi isto que aconteceu. Portanto, algumas pessoas, algum grupo de pessoas que se auto-intitula antifascistas estavam a gritar 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais, e do outro lado começaram alguns cânticos que diziam Salazar, Salazar. Isto em pleno 25 de Abril. Depois disto, aconteceu aquilo que eu vou passar aqui. Portanto, isto é um direto da SIC Notícias, portanto vocês podem ver. Eram 4h52,
quando isto começou a acontecer. Portanto, vamos ver as imagens. Da manifestação, muitos elementos do Partido ERC que vão gritando Salazar e vão se aproximando aqui destes manifestantes mais jovens. Como eu repeti, é notável a diferença de idades. Ao lado direito jovens, ao lado direito homens com mais de 30 anos, 40, alguns até mais velhos, e a provocar aqui os manifestantes de Abril. Há uma efetiva troca de provocações desta manifestação, em que se grita Salazar de um lado, como eu dizia, volta-se a repetir isso. Há aqui elementos com camisolas que dizem os corpos, uma referência também ao líder deste partido, do ERC, e há também aqui quem vá pedindo a intervenção da polícia de lado. Chamemos manifestantes de Abril para simplificar aqui a linguagem, mas a polícia permanece serena, mas eu diria que em perdão, na eventualidade de acontecer alguma coisa, a polícia está de capacetes. E agora começaram os confrontos. Ou fosse a polícia, não é? Não se... Pronto, portanto, basicamente uma pessoa que estava no meio do grupo antifascista começou basicamente a distribuir pancada. Pá, isto resultou num grande aparato em que eventualmente levou à detenção também de Mário Machado. Epá, honestamente, olhando para esta situação toda, isto é mesmo completamente de lamentar, em pleno 25 de Abril, num dia em que é suposto celebrar a liberdade e que as pessoas devem sair à rua em festejo, acontecer este tipo de coisas para mim é extremamente lamentável. Pá, vivemos numa democracia e acho que ninguém quer, que ninguém quer que isso deixe de acontecer. E como disse, o dia de ontem é suposto ser para celebrar isso mesmo, e portanto haver este tipo de desacatos em plena rua é completamente inadmissível, sinceramente. A polícia foi ainda assim insultada várias vezes, foram-lhes arremessadas cadeiras até inclusivamente. Houve 2 polícias, salvo erro, que ficaram feridos no meio disto tudo. Pá, eu quero destacar o meu apoio e a minha satisfação com a intervenção da PSP ontem. Acho que estão de parabéns os polícias que geriram esta situação. Pá, muitas vezes as pessoas não se colocam do lado da polícia, e a polícia que está ali constantemente a tentar impedir, a polícia também com eles próprios convicções e com ideologias políticas assentes, certamente diferentes de uns para outros, mas que atuam como um só e que estão ali para prevenir a violência, e que estiveram, pá, no meu entender, olhando para a atuação policial, estiveram muito bem, sempre com muita paciência. Claro que, obviamente, perante pessoas que estão ali a pôr em perigo pessoas que estão a manifestar-se pacificamente, é lógico que a polícia tem que intervir e tem que ser rápida e coesa. Portanto, eu só não entendo porque é que as pessoas que defendem que a polícia deve intervir com mais força e com mais mão firme, depois nestas situações já não dizem o mesmo. Mas pronto, enfim, tenho lido alguns comentários nas redes sociais a defenderem, aliás, neste caso, a atacarem esta intervenção policial em particular. Inclusivamente, segundo adianta ao Diário de Notícias, foi chamada várias vezes, foram chamados, neste caso, aos elementos da Polícia de Segurança Pública e da Unidade Rápida de Intervenção que lá estavam, traidores, várias vezes, daquilo que adianta o Diário de Notícias. E portanto, pá, honestamente, a minha simpatia está do lado da polícia também, que conseguiu, apesar de tudo aquilo que aconteceu, regularizar a situação e manter os ânimos calmos até certo ponto. Interviram rápido, decidiram o que tinham que decidir, pá, e estão completamente de parabéns para mim. Logicamente, pá, eu acho que nós caminhamos cada vez mais para o extremismo, e o extremismo não vem só de um lado, embora a violência, naquilo que me parece-me ter vindo só de um lado, do lado, neste caso, da extrema-direita, e nunca do lado da esquerda. Pelo menos ali não se viu, só depois em caso de defesa. Mas de qualquer das formas, pá, a violência para mim é completamente condenável. Isto acontecer
em pleno dia de 25 de Abril, ainda por cima, pá, é mesmo de lamentar. Eu disse isto ontem e volto a dizer, pá, que isto é uma data que não é só importante para nós enquanto jovens e também a malta mais velha, como os nossos pais, etc., mas também os nossos avós que ajudaram a construir este país e a recuperar depois de uma ditadura. Para mim isto mancha completamente aquilo que os nossos avós fizeram por nós, pá, eu até estou, desculpem. Acho mesmo vergonhoso, pá, e é mesmo de lamentar, sinceramente. Mas pronto, mas vejo isto e chateia-me, deixa-me mesmo chateado ver este tipo de coisas. Até porque eu acho que a polarização política está a levar-nos ao extremo, está a levar-nos a que as pessoas, pá, não tenham medo para já do confronto físico, que é absurdo, no meu entender, e que levem os seus ideais políticos de tal forma ao extremo que não se importem de magoar as outras pessoas fisicamente para levar a sua avante. Pá, é ridículo para mim. E eu não me sentiria bem, enquanto criador de conteúdo, não deixar esta mensagem, não falar também para o meu público e lhes dizer, epá, contenham-se, por muito que sejam as vossas convicções, por muito que sejam firmes, por muito que tenham convicções diferentes, epá, ouçam os outros, e mesmo que não os queiram ouvir, epá, pelo menos respeitem o espaço físico da pessoa e não partam para a violência, porque a violência de facto não é a resposta aqui. Com toda a certeza. Pá, além disso, ainda houve algumas filmagens que se fizeram mais tarde, quando da descida que houve da Avenida da Liberdade e das comemorações do 25 de Abril. Eu vou-vos passar este certo, que foi um certo que, pá, a mim me chateou um bocado, sinceramente, mas vou passar e vamos falar sobre isso. Por onde começar? Primeiro, desculpem, mas extremamente constrangedor, tanto de um lado como do outro, de ver estas pessoas a defender partidos políticos como se fossem clubes de futebol. Pá, lamento que assim seja. Como pessoa partidária, é estranhíssimo ver isto. Depois, ouvir algumas pessoas ali que eu penso que sejam apoiantes do Partido Comunista, dada a bandeira que lá estava, a entoar o cântico "racistas, fascistas não passarão", quando há uma comitiva da Iniciativa Liberal a passar, para mim é totalmente descabido e mostra um bocado do extremismo que existe também do lado da esquerda. E depois eu acho que foi nisto que se tornou o debate político nos últimos anos, que eu aqui não vejo nada, como é lógico, não se pode comparar isto que aconteceu aqui com aquilo que aconteceu anteriormente, como é lógico, ninguém partiu para a violência, excelente. As pessoas, são confrontos de ideias aqui, como é lógico, mas eu acho extremamente constrangedor que isto assim seja, as pessoas não estão ali para o debate de ideias, não estão ali para conviverem juntas e celebrarem juntas o 25 de Abril, que é importante para a fundação não só do Partido Comunista Português, como também para a Iniciativa Liberal. Era isso que se devia estar ali a celebrar, e a única coisa que se vê é estes confrontos entre a direita e a esquerda e as pessoas a gritarem umas para as outras. Eu não vejo qualquer nexo nisto. Acho que se está a perder completamente o bom senso, e em vez de se celebrarem estas datas que são importantes para todos nós, mancham-se as datas com isto. É de lamentar, sinceramente mesmo. Eu estava à espera de ver algo bonito durante o dia de ontem, como costuma acontecer todos os anos, e aquilo que eu vi é que as posições das pessoas estão cada vez mais extremadas, e está tudo cada vez a caminhar mais para isto, para esta palhaçada. Desculpem a expressão. Mas pronto, olhem, tinha que tirar aqui este peso de cima,
e fazer-vos um videozinho sobre isto, porque realmente é mesmo de lamentar aquilo que se passou ontem. E pronto, olhem, amigos, não sei, olha, aquilo que eu desejo é que sejam moderados, é que se informem, é que lutem pelas causas que vocês realmente defendem, mas não lutem desta forma, ok? Pá, sempre com respeito pelo próximo, que eu acho que é o mais importante e é aquilo que devia imperar na democracia. Obrigadíssimo por verem o vídeo de hoje, malta, espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo. Grande abraço, tchau, tchau.